E eu quero responder a dúvida de muita gente recentemente ficou preocupada com essa alta, né? Se a alta vai continuar, se a chance vai ser perdida. Cara, é aquela história. Eu ainda acho que o mercado vai continuar subindo no curto prazo. E eu acredito, inclusive, que a gente vai subir até meados de março. E ali por março, na entrada de março ou na metade de março, a gente pode ter uma retomada de baixa. Só tem alguns pequenos detalhes que eu quero comentar com vocês hoje aqui. Mas, por enquanto, vou aproveitando a alta enquanto nós temos topos e fundos ascendentes no gráfico diário. Só vou mudar de opinião caso a gente tenha uma perda da média 8 semanal. Essa média é muito importante para a gente, para manter a estrutura de alta, tá? Pessoal, a Goldman Sachs estabeleceu que o risco de recessão caiu para 25%, tá? Em relação aos empregos. Então, o Goldman Sachs acredita que, através dos últimos relatórios, que o mercado vai conseguir fazer o pouso suave. E vou explicar o porquê que eu ainda não acredito 100% nisso, tá? Outra coisa, aqui nessa notícia, nesse relatório, ou seria nesse artigo aqui escrito por Matthew Fox, ele comentou sobre o bond market, né, o mercado de títulos do governo americano, estão sinalizando que a economia americana não vai entrar em recessão nem neste ano e nem no próximo ano. E também vou falar por que eu não acredito nisso daqui, por que eu acredito que nós estamos em um rally de alta para depois o mercado continuar caindo, tá? Senhoras e senhores, então vamos para os gráficos. A GX, que eu comentei no membros, né? Ela explodiu de valorização, teve uma forte valorização na última semana, né, pessoal? Subiu aí 200% em uma semana. Na semana retrasada chegou a levantar aí uma valorização de 300%. Eu já tenho esse hold de AGI há muito tempo, né? É uma das criptos que eu não tenho interesse em ficar vendendo e comprando. Outra que veio subindo legal é a SDAO. A SDAO também vem subindo legal. SNX é outra que agora finalmente está começando a me dar lucro, está começando a entrar na situação de lucro, né? E a gente ainda pode, então, entrar no Pilasfolio. Enquanto eu vou abrindo aqui, quero mostrar aqui para vocês, então, no Pilasfolio. Ó, no Pilasfolio, então, finalmente a gente começou a ter lucro com a SNX, tá? Então, a SNX começou a sair do ostracismo e começou a entregar um certo lucro. Então é aquela história, se você tem paciência de fazer as compras fracionadas ao longo do tempo, você consegue ter também bons resultados e bons lucros. Isso, lembrando que isso é um início de uma alta, não é nem fase de bull market. Em bull market, isso aqui vai espantar muita gente, né? Então a gente tem tido bastante lucros nos últimos dias. Muita gente, muitos brasileiros, muitos seguidores meus também, muitos membros, ficaram me mandando mensagens me agradecendo por ter falado sobre a AGX, sobre outras criptomoedas. Então, esse é o detalhe que eu acho interessante. Senhoras e senhores, então é o seguinte, ó, a gente vai comentar um pouquinho também sobre... Deixa eu só pegar aqui e conseguir abrir o chat brasileiro, tá? Só colocar aqui para abrir o chat brasileiro aqui. E basicamente a gente tem então as possibilidades de continuação de alta. O que eu devo fazer, tá? No momento que eu for realizar, tá? Então, por enquanto, eu mantive várias piscinas abertas, outras eu fechei. Eu fiz algumas realizações parciais, mas não totais, né? Também fiz um novo rebalanceamento da carteira, focando um pouco mais em assimetria. Então, nós temos a seguinte situação. Enquanto, tá, a gente está vendo o quê? A tendência se mantendo de alta no gráfico diário. Enquanto a gente não perder o topo anterior, ótimo, dá para se manter em alta. Enquanto a gente não perder o fundo anterior, também ótimo, dá para se manter apostando em alta. Agora, se a gente perder na retração de Fibonacci
a região dos 1.380 dólares, aí vale a pena sair, tá? Então eu sairia, vamos dizer assim, que aqui seria meu exit, né? Minha porta de saída, tá? Então aqui a minha saída pela porta dos fundos fica aqui nessa região. Enquanto o mercado está me entregando alta, não tem por que eu realizar agora imediatamente. Lógico que eu me arrisco a sair vendendo a 1.380, né? Ou abaixo de 1.380, porque o preço tem que perder os 1.380 e ficar abaixo dos 1.380. Só que eu não conheço outra forma de ser mais assertivo do que esperar as coisas acontecerem para eu tomar decisões. Então, por enquanto, na minha opinião, o preço está estabelecendo um suporte para continuar subindo e entregar uma alta semelhante à alta aqui de trás. E aqui no final dessa alta, 2.200 a 2.500, é o momento que eu vou pular fora. Por quê? Porque eu acredito que a gente vai ter grandes quedas depois, né? Ainda esse ano. Mas, Augusto, por que você acredita nisso? Simplesmente por causa de gráfico, tá? Por causa de gráfico e porque eu ainda acredito que os resultados que saíram semana passada vão fazer com que o Banco Central americano tome novamente decisões um pouco mais agressivas. Mas em relação ao gráfico, a coisa que me chama a atenção é o S&P 500. Se você sabe, né? O mercado do S&P 500 é o mercado de ações americano, das 500 maiores empresas americanas. E ele vem aqui, né, ainda fazendo topos e fundos ascendentes, por isso que o mercado está em alta ainda. E ele pode ficar ainda esse mês batendo cabeça aqui, não tem problema. Mas se ele inverter, né, se ele vir para baixo da região da média 8 semanal, ele vai querer voltar aqui para baixo, na porção dos 3.600 mais uma vez. E na minha concepção, se ele fizesse esse movimento, seria péssimo, porque seria um movimento de grande queda, né? De grande capitulação. Mas ao mesmo tempo eu vejo também que o pessoal não está desesperado ainda o suficiente para eu ficar tranquilo. Eu ainda preciso ver mais desespero para acreditar em um fim de ciclo. Lógico que a gente tem que ver como vai ser as decisões do Fed daqui para frente, mas os dados muito fortes da economia semana passada me assustaram um pouquinho e me preocuparam um pouco também, tá? E geralmente num ciclo de mercado, a gente tem ainda mais uma grande queda pela frente, que é o que causa a depressão do mercado, né? A fase de depressão, onde muita gente que fica eufórica agora perde todas as economias. Então, eu estou de olho na possibilidade de um acontecimento semelhante a esse, justamente porque eu vejo que os títulos do governo americano querem fazer um rompimento de alta de um triângulo para continuar subindo, e quando isso acontece, significa que os títulos vão ficar tão rentáveis, né? A renda fixa americana vai ficar tão rentável, muito mais rentável do que o cidadão americano médio, investidor médio, está acostumado. E isso pode fazer com que nós tenhamos mais retiradas e trocas ou realizações de ativos financeiros como o mercado de ações americano, para eles continuarem trocando por tesouro e o tesouro continuar pagando mais, tá? Então o que acontece? Nós temos esses dois aqui, nós ainda temos a inversão da curva de juros. Todas as vezes que aconteceu essa inversão nós tivemos recessão. Quer dizer que vai acontecer agora? Não quer dizer que vai acontecer agora, mas eu acredito que vai acontecer, tá? Então nós temos um forte movimento de alta aí dos títulos de curto prazo. Isso sugere atratividade. E como a gente perdeu a região 0 do MACD, eu acredito que a gente possa ver os títulos americanos ao longo das semanas até chegar à região aqui da porção 50% acima da marca do nível da água, tá? E se a gente chegar nesse 50%, o mercado de ações vai derreter e o mercado de ações perdendo a média 8 semanal, eu ficaria então vendido, tá? Então, por enquanto, ele está fazendo topos e fundos ascendentes, ainda mantém estrutura de alta acima da média 8. Por enquanto, vale a pena ficar comprado. Não vale a pena realizar nenhum tipo de lucro agora, pelo menos, ou se for para realizar parcial, né? Quem fez muito lucro, como foi o meu caso, eu cheguei a dobrar o capital
em alguns ativos como a GX, então dá para realizar uma parcial, pelo menos retirar o risco, né? Outra que eu peguei alta muito forte foi a GMX. Então essas aí a GMX que eu já tenho comprado desde metade do ano passado, ali por agosto, julho, agosto. Então acho que a gente tem espaço ainda para subir um pouquinho mais. Então não vejo nada ainda de negativo acontecendo para que eu não acredite que o mercado continue subindo mais um pouco. Mas a alta que vem se desenhando, na minha opinião, ela vai bater o suporte como resistência para depois voltar a cair forte. E a gente pode ver o Bitcoin de novo aos 12 mil dólares por unidade, causando desespero na galera, tá? Então, basicamente é isso, senhoras e senhores.